Oi pessoal, hoje é dia 8 e o exercício de concentração, o primeiro é a lancha que passa e deixa o rastro para trás. Eu já fiz essa concentração da perspectiva da água, do peixe, de quem está dentro da lancha, do sol, da floresta, das coisas que estão dentro da... Vou voltar aqui, tá? Da lancha. E hoje, limpando aqui o terreno, que é a casa da Dona Emília, limpando aqui o terreno, eu pensei, olha, primeira vez que eu faço esse exercício da perspectiva que eu sou a lancha. Eu é que estou deixando rastro para trás ou para frente, dependendo do movimento que eu estiver fazendo, se for circular, que parece que é o que é. Então essa história, essa casa, eu não sei o que ela significa para mim, eu sei que ela significa muita coisa. Aqui, ó, tá muito perigoso. Eu não sei o que era isso, mas ela era acumuladora, tem muito lixo e tá caindo tudo. O Jack adora, fica doido para entrar aqui. Tá caindo tudo, isso é muito perigoso. E os herdeiros deveriam cuidar, né? E atrás desse muro é onde está o buraco que eu quero mostrar. Então aqui tem muita coisa que eu fiz, que eu me sentia no direito de fazer, porque a Dona Emília morreu. Olha, isso aqui eu varria, mas a prefeitura varre depois. Isso aqui são os javalis, ou seja, é de todo mundo isso aqui. Aqui é outra ruína que está muito perigosa, sempre cai um pedaço, por isso eu não estava querendo voltar aqui. Aqui é o buraco. Esse buraco, ele tinha, para quem não conhece a história, ele tinha, abriu um buraco aqui com mais de 2 metros de profundidade, muito assustador, grande, largo, e eu fechei com as telhas da própria Dona Emília. Mas ele está fazendo um degrau aqui, porque uma pessoa, a Fátima, tinha jogado galho de árvore e laranjas. Então ele está com um pequeno degrau, mas eu tenho antes eu tinha um medo de pisar, não tenho. Eu tenho certeza absoluta que é seguro, que fui eu que limpei, fui eu que fiz. Limpei não, que fui eu que fechei. Então eu sei que ele é seguro. E isso acontece com tudo aqui. Isso aqui era tudo muito mato, ainda é, mas é um mato diferente. Os javalis adoram, vêm todo ano aqui, nessa época. Aqui eu tinha limpado tudo, então eu até vejo, claro, tem muito o que limpar, mas dá para ver o fundo, dá para ver que não é difícil, que é possível. Antes isso aqui era quase opaco, de tanta amora. Essas coisas aqui são a praguinha da amora. E essas nem amora não. Era mais ou menos assim, mas mesmo ali tá menos. Era tudo isso assim aqui também, desse lado. E eu tirei tudo, com muito medo. Então eu volto aqui, eu nem queria voltar mais. Isso eu acho interessante. Aqui era bem assim, mas era tudo. E essa parte aqui eu já cortei muito, então se eu vier com uma maquininha, isso aqui acaba muito rápido, eu não tenho medo mais. E aqui também. Era tanta que nesse pé aqui de figo eu não conseguia vir, de tanto que tinha, e agora só tem isso. Então eu percebo o tempo todo que eu estou fazendo papel de lancha. Eu estou movimentando as coisas aqui. E agora eu volto, e eu volto com uma outra perspectiva, não tem mais medo. Eu tenho sentimento de limpeza, que eu posso conseguir. Pouquíssimo tempo atrás, eu tinha o sentimento que isso aqui era muito assustador, que eu não ia voltar aqui nunca mais. Os vizinhos falando, as pessoas que eu conheço falando, não vai lá, não vai lá, lá é perigoso, deixa isso pra lá. E eu tenho uma atração por isso aqui impressionante. Não sei o que significa isso não, estou me perguntando. Porque eu prometi para mim que eu não ia voltar. E voltei. E voltei de uma forma muito interessante. Hoje eu até andei aqui com o Jack, que são lugares praticamente proibidos para mim, assim, quando está muito fechado. Mas eu também limpei tudo isso aqui. Por isso eu posso andar, eu já andei aqui antes.
passar pela escadinha e vir pra cá. E aqui eles têm mania de tampar a casa com muitas árvores. Eu vou cortar algumas. Não essa aqui, mas aquelas ali do meio do caminho eu vou cortar. Isso aqui também era tudo essa amora com muito espinho. E eu cortei tudo. Então eu posso passar por aqui. E ali, que foi onde eu mostrei no início, era um caminho que estava totalmente tomado de sujeira e o vizinho jogava sujeira aqui. E um dia eu falei para ele, eu vou limpar isso aqui. E ele estava me recriminando porque eu estava pisando no terreno dos outros, mas ele podia jogar o lixo dele para cá porque ele não estava pisando. E eu falei, sociedade hipócrita. Eu estava reclamando que eu fechei o buraco, que eu pisei aqui e fechei o buraco. E ele ficou meio tenso e eu nunca esperava que ele mesmo fosse limpar. E porque ele limpou e o Jack chegou, eu comecei a voltar. E já abri, olha que bonito que está aqui já. E já abri, estou terminando aqui essa limpeza na frente da casa. Para mim isso, eu ainda não sei explicar o que está acontecendo. Eu sei que está abrindo e eu estou obcecada, eu quero só vir para cá e limpar e ficar aqui. Eu amo esse lugar, eu amo a minha casa lá. Mas eu amo aqui também. E então hoje, agora vindo para cá, eu pensei, olha, eu nunca me vi na perspectiva da lancha. Eu passo e deixo tudo movimentado. Não consigo não movimentar a água quando eu passo. Ou eu limpo tudo, ou eu provoco uma limpeza, ou eu provoco uma discussão, ou eu provoco alguma coisa. E muitas vezes, um chefe meu lá do tribunal falou, me sugeriu para fazer vários projetos ao mesmo tempo, muita coisa, e ao mesmo tempo ele falou assim, mas seja invisível, tá? Assim, ele queria que eu fizesse muita coisa, muito mais do que era possível fazer, eram 5 projetos, cada pessoa deveria ficar com um, e olhe lá, uma equipe para ficar com um projeto, ele queria me dar 5, daí a gente já vê que era fora da realidade, e falou para mim, fica invisível. E é isso que as pessoas muitas vezes querem, aqui também falaram isso, não mexe lá não, lá é perigoso, deixa do jeito que está, deixa tudo cair, deixa como está. E se eu não tivesse fechado o buraco, eu não sei como estaria lá agora, com essas ruínas caindo, se o buraco ia aumentar, acredito que sim, ia ficar super perigoso. E tem muitos animais aqui mesmo, eu já mostrei os javalis passando. Imagina se cai lá e fica, que horror. E não é para que eu vou mudar o mundo, é só o que eu estou vendo e o que eu estou querendo e o que está me chamando. Eu fico impressionada porque muda tudo e tão rápido. Uns 3 meses atrás eu falei para mim, eu não volto mais aqui. Aí abre-se um caminho que eu já tinha provocado, que eu já tinha, não sei se foi por minha causa, talvez. Imagina se ele tivesse jogado todo o lixo dele ali, porque eles têm o costume de fazer isso, mas porque eu falei, ele jogou o lixo dele aqui e não lá. Ou teria deixado muito mais coisas assim, ó, pelo caminho, não sei, não posso afirmar. Mas o que eu posso falar é que eu jurei para mim, na teoria, na mente, que eu não viria para cá, e a minha alma me traz. Poucos dias depois, pouco tempo depois. E numa alegria enorme de ver que mesmo com tanta sujeira não é tanto, eu consigo lidar com tudo isso. E limpar e arrumar tudo isso. Mesmo que não arrume tudo, pelo menos o caminho aqui para eu passar com o cachorro. E hoje eu vou vir com ele e com a Magali para eles interagirem. Porque é aos poucos, mas isso tem que acontecer. Ele tem que entrar, ele tem que ir para casa. Ele não vai ficar isolado, ele vai para dentro de casa, não vai ficar na adega. Mas para isso ele é muito grande, muito novo, então ele é muito abrutalhado. Tem que ser aos poucos para ele entender como que acontece. Ela tem medo dele, mas ela também tem um pouco de coragem. Aqui também foi eu que limpei. Também foi eu que limpei. Dá para ver que tem muita coisa, mas dá para ver que tem um caminho aqui possível de chegar ali.
E outra coisa, às vezes eu queria limpar isso aqui pela raiz, pelo início, e cortar o início e pronto, mas não é. Muitas vezes eu tenho que vir por cima, muitas vezes eu corto várias vezes o mesmo cabinho, e muitas vezes eu ponho a bota e puxo, então eu vejo onde elas iniciam e consigo cortar. Cada vez é de um jeito. E eu acho que as nossas memórias são assim também. E mesmo que corte lá no final, faz uma bagunça aqui, às vezes machuca, corta mesmo com luva, mesmo com bota, puxa a roupa. Então é interessante como que não dá para ser linear. Ah, vou cortar toda, a não ser que eu venha com uma máquina. Aí é outra coisa, eu estou cortando com tesoura, todo dia um pouquinho, aí é outra história, né? Porque aí eu já sei e eu já tenho equipamento, então eu posso cortar muito, é outra coisa. Mesmo assim tem que ter uma disciplina, não dá para cortar tudo de uma vez, não dá para, tem que ter equipamento de segurança, óculos, luva, bota, tem que ter muita coisa, tem que saber usar a máquina. Aí, mesmo assim, a gente consegue. O que eu penso quando eu limpo isso são as memórias, são a minha herança, o lixo emocional que eu herdei, que eu quero limpar, né? Que eu não herdei só coisa boa, então eu quero limpar tudo isso. E eu uso, como o Grabovoi fala, que tem um paralelo físico para um paralelo espiritual, eu uso o paralelo físico para limpar o meu paralelo espiritual. E pergunto para mim, por que que eu amo tanto esse lugar? Esse lugar é uma das poucas coisas que eu gosto muito aqui. Eu não gosto daqui, eu não gosto muito de Portugal, não tenho muito interesse aqui. Eu vim para cá por causa da língua, mas eu tenho aqui, de verdade eu gosto muito. E a minha casa também. E então eu quero saber o que eu estou limpando, eu pergunto para mim, o que eu estou limpando e o que isso significa de verdade, né? Qual a ligação que eu tenho com esse lugar. Ai, eu queria falar mais, mas vai ficar muito longo. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.